Eu quero dizer que essa questão dos índios é uma questão complexa e é uma questão que, para você proteger o direito dos índios, é preciso você ter o conhecimento sobre o que está acontecendo, é preciso você saber de história, é preciso ir a fundo, é preciso escrever um outro livro, como o livro da Eletrobras, para que os formadores de opinião entendam que não se trata simplesmente de um Kim Kataguiri falando que os índios possuem a maior quantidade de terras no Brasil. As terras que foram demarcadas para os índios não são dos índios, eles não podem vender aquelas terras, as terras são da União, é patrimônio público, os índios simplesmente ocupam a terra. É a mesma coisa de hoje você tá lutando contra determinadas pessoas que ocupam uma praça pública porque você quer que aquela praça pública seja privatizada e entregue ao setor privado. Então a falta de saber passar a notícia também é um dos motivos para que eles, eu não sei, né, sabe? Um dos motivos para que Kim Kataguris consigam ganhar no debate é exatamente a falta de saber adaptar o que está acontecendo para o conhecimento público. Os índios não são proprietários dessas terras, então não precisa ter inveja dos índios. Se o Pedro Luiz Neto tiver com inveja dos índios, achando que os índios são proprietários dessas terras, e porque os índios são proprietários dessas terras, eles são grandes latifundiários, não sendo pessoas brancas, que a cabeça do Pedro Luiz Neto deve ser assim: somente brancos podem ser donos de terras, né? A cabeça dele. Mas não! As terras que hoje estão demarcadas para os índios são como praças públicas, são propriedade pública. Vocês estão entendendo como é que é importante saber falar sobre o assunto? As terras que estão hoje demarcadas para os índios é patrimônio público e os índios ocupam essa terra. Eles não têm direito de venderem essa terra, não têm direito de nada praticamente, eles ocupam a terra porque eles não fazem, por exemplo, um uso econômico dessas terras. É uma preservação ambiental e uma preservação de patrimônio cultural. O que está sendo proposto hoje é tão absurdo, como se de uma hora para outra a prefeitura da sua cidade fizesse a seguinte proposta: vamos expulsar todas as pessoas que usam a praça da cidade e vamos privatizar a praça. Gente, mas não é muito mais legal aquela praça conservada, com as pessoas usando a praça? Por que o índio dentro da selva te incomoda a ponto de você querer vender a selva? Você sabe que deixa de ser idiota, é muito idiota. Fiquei emocionada quando você falou. Por que o índio não pode? Porque ele não é branco? Né? É muito estranho. Isso daí realmente, olha, meu olho até encheu de lágrimas. Para vocês terem uma ideia de como pessoas como Pedro Luiz Neto são conquistadas por esse discurso, por exemplo, do Kim Kataguiri, as pessoas não percebem que a coisa está funcionando no estágio subliminar, no estágio inconsciente. É mais ou menos assim: os índios não são dignos de serem donos dessa terra. Mas por quê? Porque eles não têm curso superior, porque eles não são brancos, não são descendentes de europeus. Mas eles não são donos dessa terra. A relação dos índios com a terra é a mesma relação que você tem com a rua da sua casa, com a praça. Todo mundo pode usar, pronto, simples assim. É patrimônio público, é da União. O que eles estão tentando fazer é como se fosse pegar a praça da sua cidade, pegar aquela praça e fatiar e vender aquela praça porque tá errado as pessoas da cidade usarem a praça. É importante saber comunicar essas coisas, sabe? Porque senão fica parecendo que a gente tá lutando para que os índios sejam proprietários de grandes lotes de terra sem terem olhos azuis.